Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill, capítulo 8. Exercite a autodisciplina. Talvez não exista outra palavra do nosso idioma que descreva o principal requisito para a realização individual como autodisciplina. Como toda essa filosofia serve principalmente para permitir que se desenvolva o autocontrole, sendo esse o maior de todos os elementos existenciais do sucesso. Neste capítulo, encontraremos a consolidação dos 7 princípios anteriores e prepararemos o caminho para aplicá-los. Você já notou como os princípios dessa filosofia se misturam uns aos outros e estão conectados como os elos de uma corrente, de maneira tal que nenhum dos princípios pode ser suprimido sem enfraquecer a filosofia. Com a autodisciplina, o poder de cada um dos princípios é condensado e fica pronto para uso nos assuntos práticos do cotidiano. O efeito dessa condensação pode ser claramente descrito pela comparação com um grupo de baterias elétricas. Cada um dos 17 princípios da filosofia representando uma bateria isolada. Ao ligar as baterias de maneira adequada, tem-se disponível a soma total do poder de cada bateria. A autodisciplina é a bateria mestre, pela qual o poder de todos os 17 princípios podem ser aplicados. É necessário que o aluno dessa filosofia entenda o pleno significado da relação entre a autodisciplina e os outros princípios da filosofia, a fim de que possa valer-se de toda a energia disponibilizada pelos 17 princípios, pois a autodisciplina representa o gargalo por onde o poder deve passar. André fez um grande esforço para enfatizar a necessidade da autodisciplina, pois aprendeu por experiência própria ao lidar com milhares de homens que ninguém pode esperar alcançar sucesso notável sem adquirir controle de si mesmo. Ele aprendeu a partir da própria experiência e da observação de outras pessoas, que, quando um homem finalmente toma posse da própria mente e começa a confiar nela, alcança uma vitória da mais alta ordem que o coloca mais perto de tudo aquilo em que foca a mente e o coração. A autodisciplina, portanto, pode ser redefinida ou definida como um ato de tomar posse da própria mente. A autodisciplina é algo que não se consegue adquirir como se aprende a tabuada, mas pela persistência, seguindo o procedimento descrito neste capítulo. O preço da autodisciplina, portanto, é a eterna vigilância e o esforço contínuo em seguir essas instruções. Ela não pode ser adquirida de nenhuma outra maneira e não existe preço promocional.
ou se obtém a autodisciplina por esforço próprio, ou não se consegue. Sem autodisciplina, um indivíduo pode ser comparado a uma folha seca soprada de lá para cá pelos ventos dispersos das circunstâncias, sem a menor chance de chegar a qualquer situação que se assemelhe sequer remotamente ao sucesso pessoal. O homem que toma posse da própria mente e a utiliza podem definir seu valor e fazer a vida pagar o que querem. Aqueles que falham nisso devem aceitar o que a vida lhes trouxer, o que geralmente não passa do suficiente para as meras necessidades básicas. No estudo particular com Andrei, você terá agora o privilégio de assistir enquanto ele instrui seu primeiro aluno sobre o tema da autodisciplina. Pergunta: você designou a autodisciplina como o 8º princípio da realização individual. Poderia começar descrevendo o papel que a autodisciplina desempenha na realização pessoal e indicar como esse princípio pode ser desenvolvido e aplicado nos assuntos práticos do cotidiano? Resposta: vamos começar chamando a atenção para alguns usos da autodisciplina. Depois disso, vamos discutir os métodos pelos quais qualquer um que esteja disposto a pagar o preço pode apropriar-se deste importante princípio. A autodisciplina começa com o domínio dos pensamentos. Sem controle sobre os pensamentos, não pode haver controle sobre ações. Digamos, portanto, que a autodisciplina inspira a pensar primeiro e agir depois. O procedimento usual é justamente o contrário. A maioria das pessoas agem antes de pensar, depois, quando pensa. A autodisciplina proporciona um controle completo sobre as 14 grandes emoções. Permite eliminar ou subjugar as 7 emoções negativas e exercitar as 7 positivas de maneira desejada. O efeito deste controle torna-se óbvio quando percebe-se que as emoções governam a vida de maneira das pessoas e do mundo, em larga medida. Embora tenhamos descrito as 14 emoções principais em uma entrevista anterior, somos obrigados a mencioná-las novamente, pois a autodisciplina deve começar com o domínio completo dessas emoções. Há 7 emoções positivas. Primeiro, amor. Segundo, sexo. Terceiro, esperança. 4, fé. 5, entusiasmo. 6, lealdade. 7, desejo. As 7 emoções negativas. Primeiro, medo. Vê os 7 medos básicos. Segundo, ciúmes. Terceiro, ódio prolongado. 4, vingança. 5, ganância. 6,
a raiva temporária. 7º, superstição. Todas essas emoções são estados mentais, sujeitos a controle e direção. As 7 emoções negativas, obviamente, são mortais, e se não forem dominadas. As 7 emoções positivas podem ser tão destrutivas quanto as negativas, se não forem organizadas, dominadas e guiadas sob completo controle. Nessas 14 emoções está a dinamite mental, que pode elevá-lo a grandes alturas de relação ou enterrá-lo nas profundezas do fracasso. E nenhuma quantidade de educação, experiência, inteligência ou boas intenções pode alterar ou modificar as possibilidades. Ponto. Pergunta. Parece óbvio que a falta de controle das 7 emoções negativas pode levar à derrota certa. Mas não está claro como se pode utilizar as 7 emoções positivas para a concepção dos fins desejados. Resposta. Vou mostrar exatamente as emoções positivas podem ser transformadas em uma força motriz que pode ser utilizada na obtenção de qualquer objeto. Posso fazer isso mais satisfatoriamente descrevendo como um homem fez uso objetivo das emoções. Esse homem é Charles Stuart. É a minha análise de seu uso das emoções é baseada na estreita relação que tivemos durante alguns anos. Pouco depois de começar a trabalhar comigo, ele convenceu sua mente de que se tornaria parte indispensável na minha família empresarial, orientando assim a emoção do desejo para um fim definido, para a realização do desejo. Ele aplicou todos os sentidos e princípios da realização, mencionando anteriormente, ou seja, a definição de desejo, B, mastermind, C, personalidade atraente, D, fé aplicada, E, ir além, F, esforço organizado, G, visão criativa, H, autodisciplina. Com a autodisciplina, Charles organizou os outros 7 princípios e o manteve sob controle. Por trás desse autocontrole, colocou todo seu sentimento e o expressou por meio da lealdade aos sócios, do entusiasmo pelo trabalho, da esperança, da realização bem-sucedida no trabalho e na fé, de sua capacidade de realização. Por trás de todas essas emoções, ele foi impulsionado pelo amor pela esposa, a quem buscava agradar com suas realizações. Os 2 motivos que o inspiraram a organizar e utilizar as emoções para a realização de um objetivo definido foram o amor e o desejo de ganhos financeiros. Ambos estão no topo da lista dos 9 motivos básicos. É claro que
Stuart fez uso de todos os outros princípios da realização individual, que ainda não foram mencionados antes de finalmente alcançar seu objetivo, e continuou usando depois todos até alcançá-lo. Mas os 8 principais já mencionados foram os que ele utilizou em um primeiro momento. Ponto. Pergunta. Acho que entendo o que você quer dizer. Poderia conferir se estou correto enquanto descrevo minha compreensão da ascensão de Stuart? Primeiro, ele decidiu que queria o que queria, colocando em uso, assim, o princípio de definição do objetivo. Adotou um plano para conseguir o que queria e, a julgar pelo que você disse, começou a seguir o plano, indo além e fazendo uso do esforço organizado. Ao trabalhar em harmonia com você e seus outros colegas, fez uso dos masterminds. Pela adoção de um objetivo tão elevado, ele demonstrou ter compreendido e utilizado a visão criativa e demonstrou também a compreensão e a utilização da fé aplicada. Pela forma atraente e harmoniosa como se relacionou com você e seus outros associados, ele indicou a compreensão e usou os princípios da personalidade atraente. Pela forma inteligente como utilizou todos esses princípios e permaneceu persistente, fiel ao seu compromisso até alcançá-lo. Ele demonstrou a compreensão e o uso da autodisciplina, com o qual subornou todos os seus desejos para um único objetivo de se tornar parte indispensável de sua organização. Por trás de todos esses esforços estavam 2 motivos: o amor pela esposa e o desejo de ganhos financeiros, pelos quais ele aproveitou todas as emoções positivas para a realização de um objetivo definido. Então, isso resume o caso? Resposta. Esse foi o procedimento seguido. E você vai notar que as chances de sucesso seriam menores se ele tivesse deixado de usar qualquer um dos princípios mencionados. Foi pela aplicação cuidadosa, planejada de todos esses princípios que ele alcançou o sucesso. A aplicação exigiu autodisciplina de mais alta ordem. Se ele tivesse desperdiçado parte do poder emocional em qualquer outra direção, os resultados poderiam ter sido diferentes, o que me faz lembrar da experiência de outro homem que procurou alcançar a mesma posição de Charles na minha organização. Este homem tinha tudo o que Charles tinha, em se tratando de aptidões. Além disso, tinha uma educação muito melhor, com graduação em Química Industrial por mais de uma das melhores faculdades. Ele fez uso de dos princípios mencionados tão eficazmente quanto Charles, com a única exceção de que o motivo que o inspirou foi o desejo de ganhos financeiros, não com meio de expressar amor pela esposa, mas para alimentar a sua própria vaidade.
Ele tinha amor pelo poder, não como expressão de orgulho por sua realização, mas por meio de impor sua autoridade sobre outras pessoas. Apesar dessa fraqueza, subiu constantemente até tornar-se membro oficial do meu grupo de mastermind. Então, ele levou um tombo que despencou suas esperanças e oportunidades por causa da arrogância e vaidade. Ele perdeu o cargo para que pudesse manter a harmonia em nosso grupo de masterminds. E, por fim, acabou na base da escala, exatamente onde havia começado. O rebaixamento feriu sua vaidade e ele nunca se recuperou. Ponto. Pergunta: qual foi a maior fraqueza desse homem? Resposta: posso responder com 3 palavras: falta de autodisciplina. Se tivesse dominado seus sentimentos, poderia ter sucesso com muito menos esforço do que Charles, pois tinha mais educação e possuía todos outros atributos que de Charles. Ele fracassou em controlar e dirigir suas emoções positivas quando se viu escorregando. Começou a dar lugar às suas emoções negativas, particularmente a inveja, medo e ódio. Ficou com inveja dos bem-sucedidos, odiou-os, porque o havia superado e temia a todos, especialmente a si mesmo. Nenhum homem é forte o suficiente para ser bem-sucedido com tamanha variedade de inimigos trabalhando dentro e contra ele. Ponto. Pergunta: a partir do que você disse, concluo que o poder pessoal deve ser usado como critério ou pode se tornar uma maldição em vez de ser uma bênção? Resposta: sempre fez parte da minha filosofia de negócios a divertir meus associados para os perigos do uso indiscriminado do poder pessoal, especialmente aqueles que apenas recentemente adquiriram poder graças à promoção. O poder recém-adquirido é como a riqueza recém-adquirida. Precisa ser vigiado de perto para que um homem não se torne vítima dele. É aqui que a autodisciplina prova-se necessária. Se um homem manter sua mente sob controle completo, ela funciona de maneira a não antagonizar com outras pessoas. Ponto. Pergunta: se entendi bem, a autodisciplina exige um domínio completo das 7 emoções negativas e uma orientação controlada das 7 emoções positivas. Em outras palavras, um homem deve estar com o pé no pescoço das 7 emoções negativas, enquanto organiza e dirige as 7 emoções positivas, para um objetivo definido. É essa a ideia? Resposta: sim, mas a autodisciplina exige domínio dos traços de caráter, além das emoções. Exige um planejamento rigoroso do uso do tempo e domínio do traço inato da procrastinação. Se um homem almeja um alto cargo na vida,
não tem tempo para perder com outras atividades, não essenciais, além daquelas necessidades para sua recriação. Ponto. Pergunta: você pode nomear os traços de caráter que, na maioria das vezes, obstruem o caminho da autodisciplina? Resposta: a lista é bastante longa e será abordada em detalhes na futura conversa sobre aprender com a derrota. No momento, vamos assumir por enquanto que os principais inimigos da autodisciplina são as 7 emoções negativas. São 7 esses obstáculos, 7, aos quais um homem deve prestar atenção primeiro, se quiser se tornar e ter certeza do sucesso. A autodisciplina começa com a formação de hábitos construídos, especialmente com hábitos relacionados a comida, bebida, sexo e o uso do chamado tempo livre. De modo geral, quando um homem mantém seus hábitos sob controle, eles ajudam a regular todos os outros hábitos. E você vai perceber que o domínio dos 8 princípios já mencionados dessa filosofia fornece tudo que é preciso para moldar os hábitos de modo que atuem de forma construtiva. Considere, por exemplo, que a definição de objetivo faz parte de se estabelecer hábitos. Quando se começa a aplicar o princípio de ir além, faz-se um grande avanço no estabelecimento de hábitos construtivos, pois, fazendo mais do que é pago para fazer, o planejamento do tempo torna-se necessário para obter maior vantagem. Considere, então, que acontece quando um homem fica obcecado por um forte motivo que ele começa a expressar pelo esforço organizado, em conjunto com a sua visão criativa, até adquirir o controle desses princípios, ele já terá percorrido uma longa distância na adoção de hábitos que, por si, constitui o melhor tipo de autodisciplina. Você entende como isso funciona? Pergunta: sim, entendo. E posso ver que também tudo que um homem faz gira em torno de um principal objetivo, por trás desse objetivo principal definido. O motivo é realmente o ponto de partida de toda a realização, não é? Resposta: sim, mas você deve cuidar para dizer que o motivo deve ser obsessiva. O melhor. A motivação, ela tem que ser obsessiva, ou seja, deve ser tão forte que impulsione um homem a subordinar todos os pensamentos e esforços para sua realização. Muitas vezes as pessoas ficam confusas entre um motivo e uma mera vontade. Ter vontade não traz sucesso. Ponto.
Se trouxesse, todo mundo seria bem-sucedido, pois todas as pessoas têm vontade. Elas querem tudo, da Terra até a Lua, mas ter vontades e sonhar acordado não valem de nada até serem atiçadas a chama ardente do desejo, baseado em um motivo definido, e isso deve tornar-se a influência dominante na sua mente. Deve adquirir proporções obsessivas suficientes para provar a ação. Até mesmo um motivo sem esforço organizado por trás dele não terá benefício. Por isso, repito, a sugestão que já fiz. Deve-se copiar os 9 princípios básicos, colocá-los em um lugar em destaque, onde possam ser vistos diariamente. Esses motivos e objetivos que atuam como uma força motriz por trás do objetivo principal devem ser ressaltados e enfatizados para não serem negligenciados. Devem ser incluídos também na descrição por escrito do objetivo principal definido, como sugerido em uma entrevista anterior. Um objetivo definido sem um motivo obsessivo por trás dele é tão inútil quanto a locomotiva sem vapor na caldeira. O motivo é a coisa que dá poder, dá ação e persistência ao planos. Ponto. Pergunta. Isso me lembra de perguntar: qual é a motivação em gastar todo esse tempo treinando-me para organizar filosofia, ter realização pessoal? Você tem mais riquezas materiais do que precisa e é reconhecido como um líder industrial. Sua vida é um sucesso extraordinário. Ao meu ver, não há nada que você possa desejar que já não o possua. Então, resposta: é aí que você se engana. Não tenho tudo o que quero. É verdade que tenho mais riquezas materiais do que preciso, como demonstra o fato de estar doando meu dinheiro tão rapidamente quanto posso, com segurança. Mas há algo que eu quero mais do que tudo o que já se tornou um desejo obsessivo. Presentear um povo americano com uma filosofia segura e confiável, pela qual as pessoas possam adquirir riqueza da ordem mais elevada, riquezas que permitam que se relacionem umas com as outras, de modo a encontrar a paz, felicidade e alegria nas responsabilidades da vida. Meu desejo obsessivo nasceu da minha experiência com as pessoas, que me faz perceber a grande necessidade de tal filosofia. Quando encontro um homem que está tentando promover-se sem prejudicar outros, ele é exceção à regra. Vejo pessoas por todos os lados tentando imprudentemente obter alguma coisa em troca de nada, embora eu saiba muito bem que tudo o que vão conseguir é tristeza e decepção.
Minha motivação é ajudar a organizar uma filosofia confiável de realização individual e é a mesma que leva alguns homens a erguer grandes monumentos de pedra para manter o local onde seus restos mortais serão enterrados. Monumentos de pedra desintegram-se com o tempo e voltam ao pó. Mas há um tipo de monumento que pode ser eterno e durar tanto quanto a civilização. É um monumento que um homem pode construir no coração dos seus semelhantes, por algum tipo de serviço construtivo que beneficiem a humanidade como um todo. É um monumento como esse que espero construir com sua cooperação. E posso sugerir que, me ajudando a construir, ele será também o seu monumento. Pergunta. Entendo sua colocação. Era essa a sua motivação no início da carreira? Resposta. Não, não era. No início, eu era motivado pelo desejo da autoexpressão e de ganhos financeiros para difundir a influência dessa expressão. Mas, ao levar a cabo meu motivo original, felizmente deparei com um motivo maior e mais nobre: formar homens em vez de ganhar dinheiro. Vislumbrei essa motivação superior ao perceber durante o congresso de ganhar, o processo de ganhar dinheiro, a grande necessidade de homens melhores. Para a civilização evoluir, o padrão de vida ainda mais elevado, ou apenas manter o que já conquistou. Os homens devem aprender padrões mais elevados e relacionamento humano do que os que agora prevalecem. E, acima de tudo, devem aprender que existem riquezas muito maiores do que qualquer uma representada em coisas materiais. A necessidade dessa visão mais ampla é suficiente para desafiar até mesmo o maior dos homens. Foi a esse desafio que eu respondi quando meu motivo obsessivo tornou-se oferecer às pessoas uma sólida filosofia de realização individual. Ponto. Pergunta. A partir de tudo o que você disse, deduzo que a autodisciplina é, em grande parte, uma questão de doação e adoção de hábitos construtivos? É isso? Resposta. Essa é precisamente a ideia. Aquilo que um homem é, aquilo que ele realiza, tanto suas falhas quanto seus acertos, são resultados de seus hábitos. Felizmente, os hábitos são cultivados pelo indivíduo e estão sob seu controle. E o mais importante é o hábito do pensamento. As ações de um homem semelhante à natureza dos seus pensamentos. Quando adquire o controle sobre seus hábitos de pensamento, ele percorre uma grande distância do caminho
para o domínio da autodisciplina. Motivos definidos são os princípios dos hábitos do pensamento. Não é difícil para o homem manter a mente em sua maior motivação, especialmente se esta virá uma obsessão. A autodisciplina sem definição de motivo é impossível. Além disso, seria inútil. Vi Akiris na Índia vi faquires na Índia com autodisciplina tão perfeita que podiam permanecer sentados durante todo o dia sobre as pontas afiadas de milhares de pregos e presos a uma placa. Mas a disciplina seria inútil, porque não havia nenhum motivo construtivo por trás dela. Ponto. Pergunta. Então, a autodisciplina, no sentido em que é designada como um dos 17 princípios da realização individual, refere-se ao domínio completo tanto dos hábitos do pensamento quanto dos hábitos físicos? Resposta. Autodisciplina significa exatamente o que a palavra implica. Disciplina completa de si mesmo. Devo chamar a atenção para o fato de que a autodisciplina exige um equilíbrio entre as emoções do coração e a faculdade do raciocínio do cérebro. Ou seja, é preciso aprender a responder tanto à razão quanto aos sentidos e os sentimentos, de acordo com a natureza de cada decisão. Às vezes, será necessário deixar as emoções inteiramente de lado e permitir que a cabeça governe. Em matéria de amor e sexo, essa capacidade torna-se altamente importante. Conheci homens que, de tão pouco controle sobre seus sentimentos amorosos, que pareciam massa de vidraceiro nas mãos de uma mulher. Homens assim é desnecessário dizer, nunca realizam algo que os beneficie muito. Por outro lado, conheci homens tão frios e insensíveis que estavam completamente sob o controle de suas cabeças. Esses também perdem as melhores coisas da vida. Ponto. Pergunta. Não seria mais seguro se o homem controlasse sua vida com a faculdade de raciocínio, deixando as emoções de fora das decisões e planos? Resposta. Isso seria muito imprudente, mesmo se fosse possível, pois as emoções fornecem a força motriz e a força da ação que permite a um homem colocar as decisões na cabeça em operação. A solução é controlar e disciplinar as emoções, não eliminá-las. Além disso, é muito difícil eliminar a grande natureza emocional do homem, se não impossível. As emoções do homem são como um rio. Seus poderes podem ser represados e liberados em qualquer proporção e direção que se deseje, mas não podem ser eliminados.
Com a autodisciplina, um homem pode organizar todas as emoções e liberá-las de forma altamente concentrada para realizar seu plano e objetivo. As duas emoções mais poderosas são o amor e o sexo. Essas emoções são inatas, obras da natureza, instrumento de que o Criador fornece tanto para a perpetuação da raça humana, quanto para a integração social, pela qual a civilização evolui em uma ordem inferior para uma ordem superior de relacionamento humano. Dificilmente alguém desejaria destruir algo tão grandioso quanto o dom das emoções, mesmo que fosse possível, pois elas representam o maior poder humano. Se você destruísse a esperança e a fé, o que sobraria para o homem? Se você eliminasse o entusiasmo, a lealdade e o desejo de realização, você ainda teria a faculdade da razão, o poder da cabeça. Mas do que adiantaria? Não restaria nada na sua cabeça para a sua cabeça dirigir. Agora, deixe-me chamar a atenção para uma verdade surpreendente, isto é, as emoções da esperança, fé, entusiasmo, lealdade e desejo nada mais são do que aplicações específicas das emoções inatas do amor do sexo, desviadas ou transmutadas para propósitos diferentes. Na verdade, todas as emoções humanas, além do amor e do sexo, têm raízes nessas duas características naturais inatas. Se essas duas emoções naturais fossem construídas em um homem, ela se tornaria tão dócil quanto um animal castrado. Ele ainda teria a faculdade de raciocínio, mas o que poderia fazer com ela? Resposta. Desculpa, pergunta. Autodisciplina, então, é uma ferramenta com que um homem pode controlar e direcionar suas emoções inatas em qualquer direção que escolha? É isso? Resposta. Correto. E agora desejo chamar a sua atenção para uma outra verdade surpreendente, isto é, a visão criativa é o resultado da autodisciplina que permite transformar as emoções do amor e do sexo em alguns planos ou objetivos especializados. Ainda não nasceu nenhum grande líder em qualquer forma de atividade humana que não tenha conquistado a liderança pela domínio e direção dessas duas grandes emoções inatas. Os grandes artistas, músicos, escritores, oradores, advogados, médicos, arquitetos, inventores, cientistas, industriais, vendedores, homens, mulheres, se destaque em todas as esferas da vida, alcançaram a liderança mediante o aproveitamento e direcionamento das suas emoções naturais, do amor e do sexo, como forma motriz por trás dos seus esforços. A maioria dos casos, o desvio dessas emoções para o esforço especializado é feito de modo inconsciente, como resultado de um desejo ardente da realização. Em alguns casos, a transmutação é deliberada,
ponto. Pergunta. Então, não é desgraça nascer com grande capacidade para a emoção do amor e o sexo? Resposta. Não. A desgraça vem do abuso desses dons naturais do Criador. O abuso é resultado da ignorância, da falta de educação sobre a natureza e as potencialidades dessas grandes emoções. Dizer que o meio pelo qual o Criador perpetua a espécie é uma desgraça é o mesmo que dizer que o próprio homem é uma desgraça, pois, se você retirar-se dele o poder criativo da emoção, sobraria apenas substâncias químicas no valor de cerca de $17. Pergunta. Tenho a impressão de que a aplicação mais importante da autodisciplina é aquela com que se pode tomar posse da emoção sexual e transformá-la em qualquer forma de empreendimento que se desejar? Isso é verdade? Resposta. Sim, e posso acrescentar que, quando um homem consegue disciplinar a emoção sexual, ele percebe que é fácil disciplinar-se em todos os outros sentidos, pois as emoções sexual reflete-se consciente ou inconscientemente em praticamente tudo o que um homem faz. O fracasso em controlar as emoções do amor e do sexo, em geral, significa capacidade de controlar outros traços. Pegue o caso de Charles Dickens, por exemplo. Ele teve uma grande decepção amorosa quando jovem. Ele fez, em vez de permitir que o sentimento não correspondido o destruísse, transmutou aquela grande força motriz em um romance chamado David Copperfield, que lhe rendeu fama e fortuna e o levou à criação de outras obras literárias que fizeram dele um mestre neste campo. Abraham Lincoln era um advogado medíocre que fracassará miseravelmente em tudo que havia empreendido, até em poços fundos de suas emoções serem escancarados pelo grande pesar em função da morte de N, a única mulher que ele amou de verdade. Ele converteu a tristeza em um serviço público e o tornou um dos mais imortais dos Estados Unidos. É lamentável que nenhum dos seus biógrafos tenha captado a importância ou efeito, referências explicativas sobre a tragédia que marcou o ponto de virada do grande estadista. A genialidade criativa de Napoleão Bonaparte como líder militar foi, em grande parte, a expressão da aliança de Mastermind com a primeira esposa. Observe com profunda atenção a tragédia que se abateu sobre este homem depois de sua cabeça anula seu coração, e ele coloca a primeira esposa do lado em prol da ambição da sua cabeça.
em sua pesquisa, enquanto estiver organizando a filosofia da realização individual, observe com cuidado e descobrirá que algum momento da vida de todos os homens será controlada e influenciada por uma mulher. Observe também que, onde quer que um homem e uma mulher reúnam suas emoções em espírito de harmonia para a obtenção de um objetivo definido, eles tornam-se quase invencíveis contra todas as forças e desânimo de derrota temporária. É pela aliança harmoniosa de um homem com uma mulher que ele toma posse de seu maior poder espiritual. Talvez o Criador quisesse que fosse assim, mas, seja como for, a verdade é que o mundo não tem registro de nenhum grande homem cuja vida tenha sido definitivamente influenciada pelas emoções do amor e do sexo. O que fique claro que, ao falar de sexo, refiro-me à emoção criativa e inata que confere ao homem a capacidade criativa e não meramente a expressão física deste poder. O uso errado e as conotações grotescas dessa grande emoção, às vezes, degradam aos níveis mais baixos. Quanto a isso, o homem degrada-se como nenhum animal de inteligência inferior jamais fez. Ponto. Pergunta. A partir da análise das emoções sexuais, fico com a impressão de que ela pode tanto ser o maior triunfo para o homem quanto sua maior responsabilidade. De acordo com esse meu entendimento, a aplicação desta emoção está correta? Resposta. Você está completamente certo. E agora desejo chamar a atenção para outro fato significativo, isto é, a emoção do sexo sem a emoção modificadora do amor, como nos relacionamentos sexuais ilícitos, é influência mais poderosa para um homem, quando suas duas grandes emoções são expressas em conjunto. Torna-se um poder criativo que apresenta uma natureza espiritual. Ponto. Pergunta. Então, concluo, a partir de suas observações, que a emoção do sexo sem a influência motivadora do amor é puramente uma força biológica que pode ser desastrosa e se não for controlada? É isso? Resposta. Você captou a ideia, mas deixe-me dizer algo sobre o método com o qual essa emoção deve ser controlada. A válvula de segurança consiste na transmutação desse grande poder impulsionador para que seja convertido e aplicado no objetivo principal definido. Quando usado dessa forma, torna-se um recurso de valor inestimável, mesmo sem a influência modificadora da emoção do amor. Não há, senão, de se negar alguma forma de expressão à emoção do sexo. Como já disse, ela se assemelha a um rio, à medida em que
sua energia pode ser represada e desviada para qualquer forma de ação que se deseje, mas não é possível impedir sua expressão sem grandes danos. Assim como a água represada de um rio, ela se torna tão liberada, ou melhor, se ela não for liberada em condições controladas, irá liberar-se de maneira destrutiva, sem controle, pela força do seu poder inerente. Esse é um fato bem conhecido por todos os médicos e psiquiatras. As emoções descontroladas do amor e do sexo são responsáveis pela maioria dos transtornos mentais e por muitas formas de insanidade. Então, veja que a autodisciplina que guia essas forças para os canais seguros do esforço humano é a única solução sensata para o problema que elas apresentam. Ponto. Pergunta. Visto que as emoções do amor e do sexo aparecem ocupar o primeiro lugar entre os poderes sobre os quais deve-se exercitar-se, a autodisciplina poderia analisar a influência nos assuntos práticos do cotidiano? Eu gostaria de mais esclarecimentos sobre esse papel que essas emoções têm nos fatores essenciais das relações humanas em todas as esferas da vida. Resposta. É um pedido razoável. Então, vamos tratar disso francamente, tendo em mente que qualquer filosofia de realização individual que seja de um valor prático deve permitir que as pessoas superem os problemas práticos do cotidiano. E me refiro a todos os problemas. Como já vimos, todas as atividades humanas é baseada por um motivo, não por causa ou por acaso os motivos do amor e do sexo foram colocados no topo da lista dos nove motivos básicos. Esse é precisamente um lugar onde devem estar, pois esses dois motivos inspiram mais ação do que todos os outros combinados. O melhor da literatura, poesia, arte, teatro e música tem raízes no motivo do amor. Nas obras de Shakespeare, você vai observar tanto as tragédias quanto as comédias são altamente coloridas com os motivos do amor e do sexo. Retire os motivos da peça de Shakespeare e não restaria nada além de diálogos banais, e em nada melhores do que um dos dramaturgos comuns. Veja, portanto, que essas emoções criativas podem servir como objetivo mais elevado na literatura. O orador talentoso em qualquer campo de atuação da cor e força magnética nas palavras, transmutando as emoções do amor e do sexo em entusiasmo e assim transmite sentimentos pela palavra falada. Já ouviu discursos que eram obra-primas no tema e no uso perfeito das palavras, mas não conseguiram transmitir sentimento porque o orador organizou seus pensamentos na cabeça e não no coração. Ele
não colocou nenhum sentido nas palavras, nenhum sentimento nas palavras, porque lhe faltava capacidade emocional ou desconhecia seu uso. Nenhum autor escreve uma linha sequer sem transmitir ao leitor o estado exato de sua mente, quer escreva com a cabeça ou com o coração, e nada consegue impedir o leitor de detectar a presença de emoções ou a falta dela. Talvez o maior exemplo dessa verdade em toda a literatura possa ser encontrada na Bíblia. Ninguém é capaz de ler um único parágrafo da Bíblia sem capaz e captar algo de sensação emocional do escritor, embora o significado real às vezes possa estar além da possibilidade da compreensão precisa. Não existe duas pessoas que tenham interpretado o significado da maior parte do conteúdo da Bíblia exatamente da mesma maneira, mas todo mundo que lê a Bíblia reconhece o poder do sentimento emocional que ela transmite. Em uma conversa trivial, todos transmitem pela palavra falada o tom exato dos seus sentimentos ou a falta deles. E é assim que observadores experientes de caráter humano conseguem decifrar o estado real da mente de que está falando. Como todos nós sabemos, as palavras muitas vezes são utilizadas não para transmitir o pensamento, mas para escondê-los. Portanto, o analista experiente do caráter humano avalia as pessoas não pelas palavras, mas pelo sentimento ou a falta deles, que inconscientemente se transmite com as palavras. É por esse método que é chamada intuição feminina. Pode distinguir o real do falso nas palavras de um afeto de um homem. Quando um homem fala com o coração ao invés com a cabeça, essas palavras seguem uma conotação que nenhuma mulher experiente interpretará errado, mas ela confia no sentimento transmitido nas palavras e não nas palavras. Em vista dessas verdades bem estabelecidas, considere o quanto é importante compreender que utilizar deliberadamente o poder das emoções na fala e na escrita, pois é verdade que nenhum homem jamais fala uma palavra ou escreve uma linha sem revelar seus sentimentos ou a falta deles. Conscientemente ou inconscientemente, não importa o que a construção das palavras pretenda transmitir. Ponto. Pergunta. Se entende bem, as palavras são coloridas pela natureza das emoções, sejam elas positivas ou negativas. Resposta. Sim, é verdade, mas desejo chamar a atenção para o fato de que emoções negativas como medo, inveja, raiva, podem ser controladas e transmutadas em uma força motriz construtiva e com esse tipo de
autodisciplina que as emoções negativas podem ser despidas de seus perigos para servir e ser úteis. Às vezes, o medo e a raiva podem inspirar ações nas quais um homem de outra forma não se envolveria, mas todas as ações que surgem de emoções negativas devem passar pela influência modificadora da cabeça para que possam ser guiadas para fins construtivos. Ponto. Pergunta: deve-se submeter tanto as emoções negativas quanto as positivas à influência modificadora da faculdade do raciocínio ou a cabeça, como você falou antes, de se expressar as emoções em ação? Resposta: sim. Esse é um dos principais objetivos da faculdade de raciocínio. Ninguém jamais deveria se mover ou ter um movimento algum, agir conforme as emoções, sem antes modificar o impulso do pensamento, submetê-lo à faculdade de raciocínio. Essa é a principal função da autodisciplina. Como eu disse no início, a autodisciplina consiste com equilíbrio adequado entre os poderes da cabeça e do coração. O ego humano que consiste como define o iceberg do homem inteiro, considerado como uma união da alma e corpo, deve ser o juiz cuja influência deve ser o fato determinante quanto às circunstâncias e extensão em que a cabeça ou o coração deve ter maior influência na formação de planos e tomadas de decisão. A autodisciplina, então, deve incluir um acordo operacional pelo qual o ego possa definir ou decidir entre a emoção ou a faculdade de raciocínio no que se refere a todas as expressões de cada uma delas. Ponto. O tempo é um mestre implacável. Ele obriga tudo e a todos a gravitar para o lugar a que pertence por natureza. Fim do 8º capítulo.